ser criança hoje é uma situação bem complexa, né? Porque quando a gente fala de ser criança, não necessariamente a gente está falando de infância, certo? Porque a questão de ser criança e ter o direito à infância é não ser privado da sua curiosidade, da forma de se apropriar do mundo. Eu acho que hoje, com essa situação e uma visão tão imediatista que nós estamos vivendo, essa coisa tão rápida, numa velocidade, a gente está demandando dessas crianças, talvez, situações que não precisassem, né? Então, ser criança hoje é um ato complexo, porque a configuração familiar e de sociedade tem mudado, e ser criança hoje é, para mim, hoje, sempre, é ser esperança. Nós temos diferentes culturas de infância. As culturas de infância do Sudeste, do Norte, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, das crianças ribeirinhas, das crianças indígenas, das crianças quilombolas, das crianças dos grandes centros urbanos, em diferentes classes sociais e econômicas. Então, temos diferentes infâncias não só no Brasil, mas em toda a parte do mundo. Ser criança, nesse momento histórico que a gente vive, é muito desafiador, porque a gente vive uma sociedade entrecortada por uma série de desenvolvimentos tecnológicos, como, por exemplo, o mundo digital. Nós vivemos uma sociedade cada vez mais polarizada politicamente, isso impacta, sim, o que é ser criança. Todas as relações sociais mediadas por tecnologias e celulares, smartphones e telas. Então, é um desafio ser criança nesse século. A gente, às vezes, recorta os pelos de baixo e faz carrinho. A gente... Você faz carrinho. As caixas grandes. Assim sobram. Então a gente tem que acordar cedo pra ir pra escola. Mas aí pra escola é legal? Não. Brincar primeiro não. Mas conta as brincadeiras que você faz com ele. Eles em cima de mim. Brincar que ele tem que tentar. Aí eu corro dele e ele tem que tentar me achar. E aí, a hora que ele me acha, ele me... Ser criança é brincar, aprender. Eu gosto que a gente não tem que trabalhar. E que a gente também não pode ir em alguns brinquedos de parque. O que você quer ser quando crescer? Você já sabe? Eu quero ser professora. Professora? Professora do quê? Eu queria ser a professora que fica o dia inteiro com as crianças. Infância é uma construção histórica, social e cultural. Infelizmente, o que a gente tem visto é que é um ciclo de reconhecimento da infância, de uma luta pelo reconhecimento e, ao mesmo tempo, ameaças constantes. Então, por exemplo, quando a criança não é vista como criança, a gente transforma ela facilmente em trabalhadora. Quando a criança não é vista como criança, a gente transforma ela facilmente como consumidora. Quando a criança não é vista como criança, a gente coloca ela em situações precoces de adultização. Isso é um problema, porque o consenso histórico de diferentes ciências sociais, psicológicas, da pedagogia e do próprio direito trouxe para a gente que infância é aquele momento do estágio peculiar de desenvolvimento do ser humano, em que o ser humano está aprendendo o que é ser humano, desenvolvendo as suas capacidades e habilidades, desenvolvendo literalmente o seu cérebro. Hoje se sabe com a neurociência que é durante o período da infância e da adolescência que nós temos os maiores períodos críticos de plasticidade cerebral. O adulto chama de brincar, mas na realidade, quando nós pensamos nessa questão do brincar, para a criança é um momento de busca dessa curiosidade. Então, ela é curiosa, ela quer se apropriar, ela quer saber o que é, por que seu cabelo é desse jeito, por que a folha é desse jeito. E essa sede, né, e que é uma sede do corpo, é uma sede de presença, ela quer tocar todas as coisas, e não pode ser privado. Então, o brincar é o movimento pelo qual a criança se apropria do mundo. Quando você tira esse direito e você não entende ou não qualifica, você fala, vai brincar como se fosse algo menos nobre ou que não tivesse imbuído de uma riqueza, você está perdendo ou tirando algo importante de uma criança. Um mundo sem criança é um mundo sem futuro. Gosto de correr, o vento passa rápido pelo meu rosto e arrepia gostoso. Eu acertei a resposta porque meu cérebro é forte.
Na barriga da minha mãe estava toda escura, eu não consegui ver nada. Meu dente caiu, ele não quis ficar mais na minha boca. Já sei! Vou fazer comidinha de luz! Você já sabe o que você quer ser quando crescer? Já pensou nisso? Jogador de futebol. Eu gosto mais de jogar em campo. Então, ser infância hoje em dia é ter a capacidade de recriar as coisas todos os dias. Porque tem aquela frase do Guimarães Rosa, né? O menino nasceu, ou a criança nasceu, e o mundo tornou-se a começar. Então, como quebrar esse ciclo de pobreza, de desigualdade, de violência e de massiva violação de direitos? É a gente assumir que a criança tem que ser colocada em primeiro lugar nas nossas preocupações e decisões como comunidade, sociedade, família e Estado. Os nossos governantes, gestores públicos têm a obrigação legal, e não é somente uma sugestão, é uma obrigação legal de colocar todas as crianças, não só os seus filhos, mas todas as crianças de todas as comunidades em primeiro lugar. Vou construir uma rua, tenho que pensar primeiro na criança e como ela pode ou não caminhar nessa rua. Vou construir vou decidir se esse dinheiro vai para uma escola ou para algum outro item, tenho que pensar qual que vai ser atingir mais crianças em primeiro lugar. E esse pensamento pode ir para todas as áreas. Inclusive, a gente defende que isso é uma lente. É uma lente que a gente tem que colocar todos os dias como pessoas na sociedade, mas especialmente os gestores públicos, para na hora de decidir o alocamento de recursos, todas as decisões tomadas no âmbito de uma prefeitura, de um governo estadual ou no governo federal, nós temos o dever constitucional de pensar na criança em primeiro lugar. Mas você já viu criança pequena dizendo o que quer? Eles só abrem um braço e você pode não dar nada. E eles são capazes de te receber com um abraço, grudar, porque é muito verdadeiro o que uma criança traz. Por isso que eu sempre penso que as pessoas que dirigem o nosso país, o nosso estado, o nosso município, deveriam olhar para a primeiríssima infância como política de governo. Gosta de andar de patins, a gente gosta de... A Lara gosta mais de ficar brincando de patins. E também, de vez em quando, a Lara pega papel no chão, porque os amigos dela, eles pegam papel, eles escrevem coisas e jogam no chão. Aí a gente pega, abre o que tá escrito e aí a gente sai correndo. E ela também gosta de ver que tem no prédio, tem os nossos amiguinhos, eles têm uma luzinha vermelha e aí eles ficam fazendo assim e a gente corre. O que realmente importa numa data como essa? É um brinquedo novo ou o contato com a criança, permitir experiências que possam trazer o desenvolvimento e o afeto nessa família? Então a gente parar para pensar sobre isso é o primeiro passo. Qual é o real objetivo dessa data? O que uma criança gosta de fazer? Ela gosta de brincar, só que para brincar e muitas vezes se relacionar com as outras crianças e a família, eu não preciso de um brinquedo ou de um brinquedo novo. Investir na infância é investir em todos nós. Cuidar de uma criança é cuidar de todos nós. E não é só a família, pai, mãe, avô, tio, que deve olhar para isso. Todos nós, como sociedade, como comunidades, temos o dever constitucional de cuidar não só dos meus filhos, mas também dos filhos dos outros e dos filhos de ninguém.